Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês vão assistir essa gravação, ouvir a nossa reunião. É com muita alegria que damos continuidade a esse encontro com espíritas amigos do Brasil. Hoje teremos uma apresentação de uma pessoa que é membro da Casa do Caminho Chico Xavier, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e a Renata Cabral. E com muita alegria nós a recebemos aqui, Renata, em nossa sala. Obrigada por ter reservado um tempo da sua vida, na sua jornada aí, para preparar essa apresentação e por estar hoje conosco. É muita alegria que nós a recebemos e vamos fazer essa reflexão juntas. A Renata vai falar sobre Observai os Pássaros do Céu, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, o item 6. Então, muito obrigada, Renata. Eu vou passar agora para a Célia, que é outra companheira do Brasil, lá de Curitiba, que vai fazer a nossa oração inicial. Obrigada, Célia. Então, vamos, neste momento, serenar nossos corações, centrar nossos pensamentos, nos ligarmos à espiritualidade superior, ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais de todas as casas espíritas envolvidas nesse encontro, que, graças a Deus, temos a oportunidade de efetuar através da forma virtual, mas que os nossos corações estão unidos num único propósito: aprender com o Evangelho do Mestre, fluidificar a água que colocarmos ao lado, serenar o nosso coração, criarmos coragem para enfrentarmos o dia a dia dessa jornada. Agradecemos imensamente ao Pai pela vida, pelo pão de cada dia, não só o pão do corpo, mas o pão espiritual. E pedimos por toda a humanidade, Pai, para que ela compreenda os motivos reais dessa nova mudança, dessa chacoalhada que nós estamos recebendo, para que a gente mude os nossos rumos de vida estritamente material para a espiritualidade, que é a verdadeira vida. Abençoa-nos hoje e sempre, orienta, ilumina a Renata, que vai nos trazer os comentários da tua palavra, para que nós consigamos absorver e tentar colocar em prática no nosso dia a dia, que essa é a verdadeira mensagem. O Evangelho em ação se torna o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou. Obrigado pela participação, que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Passo a palavra para a Renata. Obrigada, Célia. Obrigada a todos, né? Uma boa noite para todos. Eu que agradeço pelo convite, né, e pela oportunidade de poder estudar, né, sobre esse item, sobre o Evangelho, enfim, né, porque a primeira pessoa que é beneficiada pelo estudo é o próprio palestrante, né? Apesar de eu não ser palestrante, eu estou aqui numa condição de estudante, como a Elisa até já disse, como todos, né? Aprendendo todos os dias, e por mais que a gente leia, estude, reflita, a gente sempre aprende alguma coisa diferente, alguma coisa nova, algo que a gente não tinha observado, né? Alguma vertente que nós não havíamos observado, e não foi diferente com esse estudo. E quando Elisa me propôs, né, que a gente pudesse estar aqui nesse momento compartilhando esse estudo e apresentando esse estudo, né, eu tive um insight assim do nada, né? Aqueles insights que nos vêm do nada, de apresentar esse tema, porque
além de eu achar muito bonito, né, e faz parte do Sermão da Montanha, o mestre começa, né, a falar sobre diversas orientações e alertas que devemos ter durante a nossa vida terrena, mas visando a nossa vida futura, né, que é a verdadeira pátria, é a pátria espiritual. Então, além de eu achar muito, muito bonito, ele me toca muito em diversos aspectos que eu vou comentar durante a apresentação, né, por ser, inclusive, um tratamento psicológico, né? E como a gente está precisando, nesse momento, de um alerta para cuidarmos mais, né, do nosso espírito e nos aquietarmos na fé, né? Então, achei que, né, além da inspiração, claro que não é por acaso, mas acho que é uma página muito bonita do Evangelho que vai nos trazer bastante reflexão. Eu preparei uns slides, só realmente para a gente, né, mais para mim, né, como uma ferramenta de apoio, só para a gente ir seguindo, né, o nosso estudo, dando uma organizada, né? Então, o tema Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o item 6, observai os pássaros do céu, no capítulo 25, buscai e achareis. Bom, eu trouxe aqui, a gente vai fazer, né, como o Elian, que é um outro irmão da Casa do Caminho, né, diz, a gente tem que comer a melancia em pedaços, né, fatiada. Então, a gente vai pegar esse item 6 e nós vamos fatiar ele um pouquinho e vamos conversando, né, a respeito do que a gente for lendo. Então, né, esse item ele começa assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Portanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, esse trecho foi retirado do Sermão da Montanha, né, ou Sermão do Monte, como a gente também discuta essa referência, né? E nesse sermão, Jesus vem nos ensinar as bem-aventuranças, né? Ele nos disse também que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nos orientou para que nós observássemos os mandamentos divinos, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, eram orientações, né, que, como toda a exemplificação da sua vida, visavam a parte moral, né, a mudança de comportamento para um progresso moral. E quando ele começa a falar a respeito desse trecho, né, não acumuleis tesouros na terra, ele vinha nos orientando que os verdadeiros tesouros não eram aqueles que, naquela época, se dava muito valor, né? Não por acaso Jesus deu essa orientação, né, para uma população que, naquela época, né, tinha muita preocupação com esses bens materiais. Alguma diferença também de hoje? Né? Acredito que não, porque hoje a gente, infelizmente, ainda vê a riqueza influenciando fortemente a vida do homem, né? Então, ele veio nos lembrar que os verdadeiros tesouros são os tesouros do céu.
que todas as promessas que ele fez, né, elas faziam referência a uma vida futura. Então, se ele estava passando orientações para a vida futura, né, para que só as aquisições morais seriam levadas em conta, então fazia sentido orientar para que as pessoas não acumulassem tesouros materiais, né? Por que a gente se afligiria em acumular bens terrenos se quando a gente chegasse do lado de lá da vida futura, né, na nossa vida futura, nós não levaríamos nada disso, né? Então, esse é o ponto central do nosso estudo de hoje, né? E esse estudo, ele traz também algumas vertentes, né? Eu trouxe essas vertentes que eu refleti durante o estudo desse item, que são, sobretudo, comportamentos e atitudes que a gente precisa deixar para trás, né? Baseado nessa orientação de Jesus. O que nós precisamos modificar e o que nós precisamos deixar para trás. Então, refletindo a respeito, né, dessa primeira parte, desse primeiro parágrafo, quais são os tesouros da terra? Né? Quais são esses tesouros que a ferrugem come, que os vermes comem e que os ladrões desenterram e roubam? Né? Que tesouros são esses? São as conquistas materiais, são os bens que nós vamos deixar aqui quando nós retornarmos à nossa verdadeira pátria. Então, esses são os tesouros da terra, né? E não são somente as riquezas, né? A gente, lendo esse trecho, a gente pode pensar só em acúmulo de bens materiais. Então, como eu talvez não tenha, né, esse comportamento, ou não corra tanto atrás de acumular riquezas, né? Não tenho riquezas, então isso, né, não é muito para mim, eu tô lendo, mas isso não me toca, né? Mas não são só as riquezas, né? Mas também o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um presente, digamos assim, né, que Deus nos dá, junto com a oportunidade reencarnatória, mas ele também vai ficar aqui, né? E o corpo físico também pode ser um tesouro que a gente elege durante a nossa vida, né? Durante a nossa encarnação, mas é um tesouro que a gente vai deixar aqui, depois que nós desencarnarmos. Então, Jesus, nesse trecho, ele começa a tocar em um ponto muito importante, né, com todo o seu evangelho, mas aqui nesse ponto é importante quando ele diz que, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quantos irmãos nós que, né, tivemos já oportunidade de atender na mesa mediúnica, né? Ou então, quantos casos nós já lemos na literatura espírita de espíritos que focaram nos bens terrenos e, ao desencarnar, ao passar, né, para o lado de lá, para o outro plano da vida, continuam ligados, né, a esses bens terrenos, sejam riquezas, seja o próprio corpo físico, sejam as relações, né, que nós também temos essa tendência de achar que tudo é nosso, que nós temos a posse, né, dos nossos amores, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, é meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa. E, na verdade, assim, ninguém é nossa propriedade, né? E o que nós levamos, na verdade, são as relações que foram construídas, né, com carinho, com afeto, com dedicação, e levamos também as relações que foram mal construídas, né? Então, Jesus aqui veio nos alertar, né, para que a gente não colocasse, né, não elegesse como ideal da nossa vida os bens materiais que nós
teremos que abandonar um dia. Só que ele tinha que explicar de uma forma que as pessoas daquela época compreendessem, né? Então, ele falava muito a respeito dos tesouros da terra, os tesouros do céu, onde estará o vosso tesouro, estará o vosso coração, né? Então, Jesus orientava que a nossa vida ela não deveria ser direcionada única e exclusivamente para acumular esses bens perecíveis. E quais seriam esses tesouros do céu? Que ele orienta que a gente acumule esses, né? Tesouros do céu. São as nossas boas obras, são as nossas aquisições morais, o nosso progresso, aquele progresso pequenininho que a gente constrói diariamente, né? Aquele esforço que nós fazemos por domar as nossas más inclinações, né? Aquela ajuda que a gente dá para quem está precisando, seja do que for, dentro das nossas possibilidades, né? Aqueles bônus horas que a gente se esforçar por acumular, esses sim são os tesouros do céu, porque esses não são destruídos depois que a gente deixa a vida material. Esses nós vamos levar, né? São essas aquisições que nós vamos levar conosco, e são essas aquisições morais, os tesouros do céu, que nós vamos apresentar à nossa própria consciência quando estivermos diante dela no outro plano da vida. Então, Jesus disse para a gente que onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Então, se nós estivermos colocando o nosso ideal de vida nos tesouros do céu, então nós, quando passarmos para o outro plano da vida, nós também vamos estar ligados a esse tesouro. Nós vamos ter construído, né, uma situação espiritual de desapego aos bens materiais que deixaremos, né? Então, nesse primeiro item, ele fala a respeito, né, dessa diferença desses dois tesouros, né? E também fala para a gente o seguinte, que não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui, Jesus começa a observar e a ressaltar alguns aspectos que fazem parte, né, alguns comportamentos que fazem parte de nós, fazia antigamente e fazem hoje, né? Então, algumas vertentes desse estudo que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, né, a questão da avareza. E aí, a avareza, eu trouxe aqui um significado, né, que foi tirado desse livro, Páginas do Espiritismo Cristão. A avareza, ou seja, o apego exagerado aos bens terrenos, é um resquício de animalidade que o homem, malgrado séculos e séculos de civilização, ainda não conseguiu vencer. Então, na verdade, o apego exagerado aos bens terrenos, aquele comportamento, né, que hoje não temos ou já tivemos, não podemos julgar, mas o foco em ganhar e guardar, acumular, né? E sem que esse ganhar seja também distribuído para socorrer alguém que precisa, né? E por que ganhar e acumular se nós não podemos acrescentar nem um côvado da nossa estatura, né? Como disse na passagem. Uma outra vertente que a gente pode refletir a respeito dessa passagem seria o egoísmo, né? E aqui eu trago um trecho da mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Emmanuel. O egoísmo, chaga da humanidade, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quando a gente se preocupa demais com o que nós vamos ter
para comer, com o que nós vamos ter para beber, para vestir, né? Será que eu terei como pagar determinada conta? Tudo uma visão das minhas necessidades, né? Será que eu vou ter recursos para conduzir a minha vida? Será que eu vou ter dinheiro para custear alguma coisa que eu estou querendo? Então, é tudo eu, né? E por que a gente tem essa tendência, né, a se preocupar exageradamente com a nossa vida, né? Pelo traço do egoísmo que ainda trazemos, que é a chaga da humanidade ainda, né? E que a gente precisa se esforçar por eliminar, né? Por mais difícil que seja, por mais que seja, né, um traço ainda muito presente na humanidade, como orgulho, mas é algo que a gente precisa trabalhar para eliminar em nós. E isso também pode ser refletido nessas palavras de Jesus, quando ele diz deixa eu pegar aqui. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de sua vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Então, por que a gente vai pensar só naquilo que a gente tem que conseguir para nós, né? Enquanto outros também precisam disso e não conseguem? Egoísmo de nossa parte passar a se preocupar e se inquietar por causa disso. E o interesse pessoal, que é um sinal de atraso espiritual, né? Então, quando a gente se preocupa demais com aquilo que vai sustentar a nossa vida, a gente, de certa forma, está agindo, né, egoisticamente com interesse pessoal. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque essa inquietação que nós temos, né, e que é bastante presente no nosso comportamento, principalmente nos dias atuais, né, ela traz também um pouco desse interesse pessoal e desse egoísmo, que são traços que a gente precisa eliminar. E aí, passando para a segunda parte desse item, né, do item 6, Jesus continua dizendo o seguinte: porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então, nesse trecho, Jesus continua nos alertando a respeito da inquietação que os cuidados da nossa vida nos trazem, né? E eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque nós estamos vivendo num período de bastante inquietação, para ser até gentil, né? Pegando leve. É um período de bastante inquietação, que sai do desespero. E aqui nesse trecho a gente também pode refletir um pouco sobre a ansiedade, né? E aqui na Indigna de Luz, Emmanuel já dizia: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A gente ouviu dizer que a ansiedade é excesso de futuro, né? A depressão seria excesso do passado e a ansiedade é excesso do futuro.
Mas o que acontece é que a gente está vivendo um momento, né, trazido por essa pandemia, é um momento bastante difícil, delicado para todos nós. Né? Esse cenário atual que nós vivemos nos obrigou a mudar radicalmente a nossa vida em diversos aspectos. Né? A gente precisou se isolar de familiares, de amigos, se isolar do trabalho. Houve uma preocupação e continua existindo, né, uma preocupação extrema com a saúde, porque a gente não conhece o comportamento desse vírus, a gente não sabe, né, como agir, a gente está tateando, cientistas estão, né, descobrindo as coisas aos poucos, incertezas também da parte econômica, né, muitas pessoas perderam empregos, empresas fecharam, enfim. Então, tudo isso gera uma incerteza quanto ao futuro. E, além disso, né, juntamente com tudo isso, ainda há a situação de pessoas que estão se despedindo de amores, né, de seus entes queridos, que estão retornando para a pátria espiritual em função desse período. Né? Então, não há como nós que ainda somos extremamente imperfeitos, né, que ainda estamos em construção, digamos assim, não nos preocuparmos, não ficarmos ansiosos, não nos inquietarmos com esse tipo de situação. Né? Então, de uma forma ou de outra, algumas pessoas mais, outras menos, todos nós fomos afetados. Né? Para vocês terem uma ideia, eu peguei um dado de 2019, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, com 18,6 milhões de brasileiros convivendo com o transtorno da ansiedade. E junto com a ansiedade vem a inquietação, né? Trazendo também um significado, né, de inquietação, que é uma espécie de força destrutiva no exercício orgânico e costuma extinguir muitos recursos de nossa vitalidade no desempenho das obrigações que a vida nos impõe. E, nesse momento, está difícil cumprir as obrigações que a vida nos impõe com equilíbrio. É uma situação que está exigindo de nós mais vigilância, porque se a gente não ficar vigilante diante desse tipo de situação, que é uma crise, como outras crises já aconteceram na história da humanidade, e eu acredito que outras crises também acontecerão futuramente, porque, né, a crise também traz a renovação e traz mudanças, e muitas mudanças também positivas, né, apesar dos sofrimentos. Mas se a gente não estiver vigilante a respeito do equilíbrio que nós temos que ter, a gente esquece o motivo pelo qual nós estamos aqui nesse planeta. Né? A nossa vida futura é a realidade que nos espera. E a nossa encarnação, ela é passageira, ela é temporária. Nós estamos aqui nesse planeta para progredir. Né? Nós viemos principalmente para progredir. Esse é o objetivo da encarnação. Então, se a gente se deixar levar por todas as preocupações e dissabores, né, que esse cenário nos traz, que a vida nos traz, muitas vezes, independente de se ter crise ou não, né, a gente passa por vicissitudes na nossa encarnação. Então, se a gente não tiver a vigilância e o cuidado em colocar o nosso ideal no progresso espiritual, a gente acaba se deixando levar por essa ansiedade, por essa inquietação, e isso vai nos consumindo. E a gente vai esquecendo que nada acontece sem a permissão do nosso Pai, e que Jesus Cristo é o governador do nosso planeta. E aí eu posso dizer assim, de cadeira e de carteirinha, né? A gente esquece que Deus é Pai, que Ele é amor e que Ele é a fonte de todo bem e de todo amor que existe, que a gente não está nem perto de compreender.
E aí a gente esquece e se deixa levar por esse sentimento ruim que vai nos desequilibrando a nossa vida. Então, por isso, Jesus nos alertou que a gente deve colocar o nosso tesouro no céu, nós devemos acumular tesouros no céu, e que nós não podemos nos inquietar pelo dia de amanhã, pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos vestir, porque nós já conhecemos Deus, nós já sabemos que Ele é Pai, nós já sabemos que Ele provê o necessário para os pássaros, para a natureza, para as plantas, para o lírio dos campos. Se Ele faz isso, né, para esses nossos irmãos que estão na escala evolutiva inferiores a nós, por que Ele não ia fazer isso por nós? Será que a nossa avaliação de bem que Deus nos faz está equivocada? Será que eu só acho que Deus está fazendo bem para mim quando Ele atende aos meus interesses pessoais? E quando aquilo que vem a mim está contrário àquilo que eu queria, mas que no futuro vai me fazer bem? Será que eu vou ficar chateada com Deus, achar que Ele não é o meu Pai de amor, de bondade? Então, a gente, quando está no meio do olho desse furacão de ansiedade e inquietação, acaba faltando a fé, né? E ter fé, guardar no coração, eu achei lindo esse trecho. É guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É ter certeza de que Ele é por nós, que Ele está aqui dentro de mim, né? E que Ele me inspira e me direciona todos os dias da minha vida. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, eu não acredito em Deus só porque eu tenho uma crença religiosa, por causa da religião. Eu acredito em Deus porque eu sei que Ele existe. Ele está aqui comigo, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E quando a gente para refletir sobre isso, e foi muito, muito bom, né? Esse estudo, para mim, meus irmãos, foi muito bom mesmo, porque me deu a oportunidade de parar para refletir, né? O quanto ainda me falta essa luminosa certeza, né? Em muitos momentos, o quanto ainda me deixo levar por essa ansiedade, né? Por essa inquietação, né? Escorrego na falta de fé, escorrego na invigilância, né? E esse trecho do Sermão da Montanha, que Jesus nos trouxe, né, que é tão belo, falando a respeito, né, de olhar os pássaros do céu, né, observem que a natureza toda foi colocada por Deus e é mantida por Ele. Se a natureza é mantida por Ele, por que não nós que somos, né, criados por Ele, que somos filhos desse Pai tão amoroso, porque nós não vamos conseguir o bem para as nossas vidas, a resolução daquilo que a gente está angustiado? Por que não nos colocarmos diante dele, desse Pai tão amoroso, que está só esperando que a gente se decida, né, a seguir as suas leis que estão gravadas na nossa consciência? Então, nesse estudo, o que ficou muito, muito forte para mim foi isso, né? Que a gente precisa robustecer nossa fé, sabe? A gente precisa refletir a respeito de todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, por mais que as coisas estejam muito difíceis. E aí, eu me solidarizo com as pessoas que estão nesse momento, né? Se despedindo dos seus amores, né? E peço a Deus que elas consigam construir a certeza de que eles estarão em outro plano da vida, né? Aguardando por elas e vibrando, torcendo, porque a vida continua sempre. Mas a gente precisa ficar vigilantes para que nós não sejamos engolidos por essa onda de tristeza, de inquietação e ansiedade.
né? E ter fé que as coisas vão melhorar. E ter fé no futuro. A gente só vê sentido em todas essas orientações se nós tivermos a certeza da vida futura, a fé no futuro, né? A que se referem os instrutores espirituais da terceira revelação deixa de ser apenas uma esperança vaga para se tornar certeza plena adquirida pelo conhecimento das realidades eternas. Então, é preciso que a gente conheça, instrua, né, como nos recomendou o Espírito de Verdade, espíritos a mais e espíritos instruídos, a gente precisa se dedicar ao estudo também, porque só estudando e adquirindo conhecimento, nós vamos conseguir ter uma fé raciocinada, uma fé nessa vida futura. Né? Jesus finaliza o trecho que nós estudamos hoje, recomendando buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, que nós procuremos, em primeiro lugar, o cuidado com o nosso espírito, porque é ele que vai sobreviver. É ele que vai sobreviver a tudo isso. Então, o cuidado com o nosso espírito, ele deve ser o nosso primeiro móvel, né? E ele finaliza também que nós procuremos agir de acordo com a lei divina, em primeiro lugar, porque aí a gente vai estar colocando o nosso tesouro no reino dos céus, no plano espiritual, na nossa vida espiritual. E se a gente coloca o nosso tesouro lá, já aqui a gente trabalha para que essa vida futura seja mais plena, mais leve, mais iluminada, né, mais reconfortante para todos nós. Né? Dessa forma, localizando esse tesouro na vida futura, nenhum verme, nenhuma ferrugem vai corroer aquilo que a gente adquirir, né, com esse trabalho, com esse esforço em colocarmos o nosso tesouro na vida futura. E não se inquietar, como diz Jesus, não é cruzar os braços e aguardar a providência divina, né? Essa reflexão pode também surgir, né, em algumas pessoas, de que Jesus disse que nós não precisamos nos inquietar pelo dia de amanhã, então a gente não precisa ser presidente, a gente não precisa, né, trabalhar para poder conseguir as coisas, porque, né, Deus vai nos dar. Mas, veja bem, até os pássaros trabalham, né? Eles cumprem com aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Né? Eles fazem os ninhos, eles cuidam, né, das suas crias, dos seus filhotes. Então, toda a criação faz a sua parte. E Deus nos deu a inteligência para que a gente também faça a nossa. Então, não se inquietar pelo dia de amanhã, né? E sabendo que cada dia vai trazer o seu problema, né? Então não vamos antecipar o problema do dia de amanhã. Não é ficar de braços cruzados, né? Esperando que Deus resolva todos os nossos problemas, não. Né? É fazer a sua parte e confiar em Deus. Né? São essas duas coisas. A gente precisa trabalhar para que a gente possa progredir. Então, o trabalho é lei divina. Nós não podemos ficar achando que Jesus iria nos dizer para não trabalhar e não progredir. E viver o presente. Quando a gente se inquieta também pelo dia de amanhã, a gente esquece de viver o presente. Né? E como é importante a gente viver o presente, porque o passado nós não temos mais acesso. Ele já passou. E o futuro a gente também não tem. Nós não sabemos o que vai nos acontecer no minuto seguinte, né? Daqui a um ano, daqui a uma hora. Então, nós precisamos viver o presente, estarmos atentos àquilo que está acontecendo conosco hoje, estarmos atentos às oportunidades de fazer o bem, de progredir, de domar nossas más inclinações hoje, agora.
né? Então, meus irmãos, finalizando aqui a apresentação do estudo de hoje, né, eu gostaria de deixar como mensagem para todos, né, que a vigilância e o estudo do Evangelho de Jesus sejam sempre presentes, né, nas nossas vidas, e que a gente possa sempre lembrar desse Pai amoroso que está sempre ao nosso lado, em torno de nós, né, nos presenteando com o sol, com a chuva, com a natureza, com a oportunidade de viver, com a oportunidade reencarnatória, que tantas vezes nós precisamos e tantas vezes vamos precisar. Então, que nós tenhamos a certeza que essa oportunidade não nos falta desde que a gente trabalhe por ela, desde que a gente se esforce por ela, desde que a gente busque o conhecimento, que hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso às informações, né? E que nós queremos ter acesso, né? Prova disso é que nós estamos hoje aqui, apesar de não podermos estar, né, fisicamente juntos, mas a tecnologia nos proporciona isso, graças a Deus. Então, viver o presente, né? Vamos tentar viver o hoje, né? E ficarmos atentos para que nós não sejamos engolidos pelo desejo de sempre ter mais, pelo foco apenas no nosso trabalho, apenas no nosso bem-estar, pelo foco nos nossos interesses pessoais, né? Porque a gente tem uma oportunidade para aproveitar, então que nós possamos aproveitá-la plenamente. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós é que te agradecemos, Renata. Foi uma reflexão muito profunda, tá? Foi e está sendo ainda muito profunda. E serviu como alicerce para a fé, para fortalecer a minha fé, né? E é algo que eu estou buscando, que é colocar em prática o abandonar-se em Deus. Eu estou buscando isso, principalmente nesse momento, né? Que a gente está mais em contato consigo própria, eu estou mais, né, reflexiva, então eu estou buscando esse abandonar-se em Deus. E enquanto você falava, eu viajei no meu passado, eu vi as dificuldades que eu passei, e como eu imaginava, meu Deus, como foi que eu saí disso? Naquela época, eu achava que aconteceu, tudo se resolveu do nada, né? Como vocês costumam dizer, do nada a solução chegou, do nada se resolveu. E a gente sabe que não é do nada. A gente sabe que tem um Deus, tem um Pai amoroso que nos ampara, que nos guia, que nos auxilia. Às vezes a gente aqui não está atento, a gente aqui não está aberto para ver, né? Como você muito bem colocou, a luminosa certeza em Deus. Eu acho que o que me falta, eu estou falando por mim, o que me falta é isso, é essa luminosa certeza em Deus e deixar-me me abandonar, deixar ser abandonada nesse braço, nesse amor, nesse amparo de Deus. Muito obrigada. Eu acho que hoje eu vou ter uma noite assim bem de bastante reflexão e de muito trabalho. Obrigada. Eu que agradeço, Elisa. Renata, parabéns, foi uma apresentação fantástica. E se vocês me permitem, eu vou contar uma historinha, porque a gente costuma ler obras espíritas, ouvir exemplos e pouco vivenciar. Há mais ou menos quase 12 anos atrás, eu vivenciei uma pandemia particular. Eu sou advogada, embora não trabalhe mais, mas eu trabalhava dia e noite. Eu cheguei a passar 6 anos sem tirar uma semana de férias. Eu não sabia o que era isso. E não deu outra, né? Estourou realmente tudo que você colocou. O físico já não aguentava mais. Eu estava entrando em síndrome de pânico, em depressão. E justamente nessa época mais crítica, nós havíamos adquirido um sítio a 660 quilômetros de distância da capital, quase divisa com Mato Grosso. E o meu esposo, também aposentado na época, ele disse, olha, para comer nós teremos.
e decidiu que a gente ia embora daqui de Curitiba. Eu fiquei extremamente apavorada. Como é que eu vou viver sem trabalhar? Eu vou viver do quê? Como que eu vou comer? Como é que eu... Sabe, mas eu olhei para dentro de mim mesma e se eu ficasse, talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês. E foi a pandemia que me salvou. Eu fui para um lugar ermo, um sítio. Eu não trabalhei mais, né? Assim como eu trabalhava, de vez em quando atendia um processo ou outro, mas muito remotamente. Descobri que as pessoas simples, humildes daquela região de agricultores, valiam muito mais que os juízes, os promotores, os advogados, as causas, toda aquela encrenca que eu vivenciava nos fóruns da vida. E a bondade desse povo me fez ver que havia um Deus, como você colocou, que é Pai, e que me supriu todas as necessidades, principalmente o pão do Espírito. Graças àquela pandemia pessoal, hoje eu vivo a pandemia universal, né, da humanidade, com a maior tranquilidade. Às vezes me espanto até com a tranquilidade que eu tenho, espanto muitas pessoas, inclusive da família, que acham que eu sou... Eles não entendem o destemor, eles não entendem a confiança que eu tenho. Então, acham que eu sou meio doida, né? Aqueles comentáriozinhos. Mas eu só coloquei isso, desculpe, é bastante pessoal, mas para a gente ver que, às vezes, eu sou espírita de nascença. Minha avó era benzedeira e tal, mas só fui estudar a doutrina espírita há 45, 47 anos. Só 47 anos. E não conseguia pôr em prática. Hoje eu entendo tudo o que a gente fala. E adoro ouvir quando as pessoas colocam que estão buscando, porque é a nossa eterna busca. É maravilhoso. Você foi fantástica para despertar tudo isso. Como a Elisa falou, nossa, como é que eu passei por tanta dificuldade? Tudo passa, desde que tenhamos fé e façamos a nossa parte. É maravilhoso. Muito obrigada. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu conhecê-los todos. E eu que agradeço a oportunidade, né? Que não vem nunca por acaso essas oportunidades da gente, né, confraternizar e compartilhar. Então, eu procuro aproveitar. Então, graças a Deus e graças ao convite de vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento a você, Renata, pela sua tão bem encadeada palestra. Eu acho que você foi extremamente feliz e bem iluminado pelos seus mentores, e fazer um comentário especial com relação a algumas coisas que você mencionou, que me chamaram bastante atenção, que assim é bem transparente, eu acho, antes, mas que fez uma conexão bem interessante, né? Primeiramente, a questão da depressão e da ansiedade que você falou, quando você colocou que a depressão está relacionada às coisas do nosso passado, né? Que as coisas que a gente fica relembrando, né? E às vezes sente culpa, sente remorso, um sentimento desses que realmente nos perturbam, né? E a ansiedade, né, que é relacionada às coisas, aos nossos pensamentos no futuro, aquelas coisas que a gente não tem absolutamente nenhum poder de controlar. E por que que a gente se preocupa com isso? Né? Por que a gente entra nessa energia da ansiedade ou na depressão? É porque a gente esquece de viver o momento atual, que foi o seu fechamento, né? Se a gente viver, se concentrar toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, toda a nossa força de vontade no momento atual, isso é viver. Né? Essas palavras não são minhas, esse
essa tríplice colocação aí de uma outra pessoa, de um brasileiro, que é uma coisa que marcou muito a minha vida desde o dia que eu ouvi. E essa questão do viver no momento atual e não se ligar à depressão ou à ansiedade está baseado exatamente na fé, que a gente não tem, né, porque a gente, por sermos humanos, sermos imperfeitos e muitas vezes autossuficiente, né? A gente acha que a gente não precisa de Deus, né? E se a gente parar para pensar, como a Célia falou, né, eu dei o exemplo dela, eu também tenho alguns exemplos que eu poderia citar de mim mesmo, mas mais recentemente eu me afirmei nessa fé, primeiramente, de que a gente não tem o poder sobre tudo que a gente quer, né? Muitas vezes esse poder, a gente acha que tem poder, mas na realidade o poder não existe simplesmente porque a gente não tem a visão necessária, porque a gente não conhece a nós mesmos o suficiente, né? E, por fim, que eu já falei demais, a certeza com a fé em Deus, ela ajuda a gente a entender essa frase tão bem colocada por Chico Xavier, de que tudo passa, né, que você também falou nas suas tão bem colocadas palavras, que se a gente tiver fé em Deus e acreditar realmente que tudo vai passar, a gente não vai nunca ter esse problema de ansiedade ou de depressão. Né? Vamos viver esse momento atual e acreditar que Deus vai prover segundo as nossas necessidades, e tudo que acontece com a gente é para a nossa melhoria, é em nosso melhor interesse. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigada. Dessa tua fala aí que você falou que a gente não tem como controlar tudo, né? É uma ilusão do controle, né? E é algo assim que eu particularmente preciso também toda hora lembrar e exercitar, e às vezes esqueço, né? A gente não tem como controlar tudo. E quando a gente foca todas as nossas energias, né, nessa ilusão de controle, de poder, né, e na ilusão do dinheiro, de não, eu preciso, né, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para poder ter um bem-estar, né, e proporcionar o bem-estar para a minha família, né, assim, né, que a gente pensa e tal. E aí a gente acaba enveredando por um caminho que está muito alinhado com aquilo que Jesus colocou nesse trecho para a gente não fazer, né, que é não acumular tesouros na terra. A gente precisa se voltar para o cuidado com o nosso espírito, porque é uma ilusão, né? É uma ilusão nossa achar que a gente pode controlar e que a gente, né, que todo o nosso poder e o nosso status, né, os nossos títulos que a gente corre tanto atrás, vai ter alguma serventia quando a gente atravessar, né, o portal para a vida espiritual. Né? Ninguém vai querer saber se nós éramos espíritas, católicos, umbandistas, ou se a gente era doutor ou faxineiro, né? Nada disso vai importar, e a gente precisa estar sempre refletindo a respeito disso, e eu falo isso por mim, né? Eu preciso estar sempre lembrando disso, né? Lembrando de cultivar a disciplina, que ainda é pouca, né, cultivar o estudo, né, estar mais atento às oportunidades. Então, assim, a oportunidade de estar aqui com vocês para poder compartilhar esse estudo, para mim é muito rica, né, porque, né, será que se não fosse essa oportunidade eu teria, né, estudado esse trecho com tanto detalhe, né, com essa dedicação e trazendo esses insights, né? Então,
é bom para todos nós, né? Primeiramente para mim. Renatinha, eu sou suspeito para falar parabéns, né? Porque a gente aprende a desenvolver sentimento de amor, de amizade, né? Que o Chico proporciona a gente, né? Juntou a gente para a gente relembrar que é possível amar, né? E você estava falando, e eu lembrei que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se é possível o homem almejar felicidade aqui na Terra. E os benfeitores respondem para a gente, em relação à vida material, viver com o necessário. Só isso daí já é complicado para a gente, porque cada um tem uma ideia diferenciada do que é necessário e a doutrina não tem como objetivo dizer o que é necessário e o que é supérfluo. Ela não tem esse objetivo, porque é extremamente individualizado essa percepção. Então, viver em relação à vida material, viver com o necessário. Em relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé na vida futura. Aí eu entendo por que eu não sou feliz. Porque eu não consigo estabelecer o que é necessário. E ainda não tenho a consciência tranquila de fazer tudo o que devo. E a minha fé na vida futura ela é compatível com o meu entendimento, e não uma consciência do fato em si. Mas a proposta da doutrina é estabelecer esse entendimento, é eu tirar de mim esse entendimento. Não é absorver externamente, porque a minha vida ela é exercida por mim. Não adianta. Por mais que eu ame o Miguel não tem capacidade de mudar uma vírgula na minha vida. Só eu que tenho essa disponibilidade. E quanto a mim, espírito, se eu tiver consciência que eu sou um espírito, então eu tenho que pensar na vida futura. Não dá para pensar só na vida material, porque ela é finita. Ela terá fim. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo vai morrer. É uma notícia que eu dou em primeira mão. Todo mundo vai morrer. Agora, como que eu vou desencarnar, que é meu problema, que Emmanuel diz que morrer é inevitável. Desencarnar é que é a grande dificuldade da gente. Por quê? Porque o desencarnar é você vivenciar a experiência da vida futura, da vida espiritual. E esse caminho que você nos apresentou hoje facilita esse entendimento. Porque se eu ficar tão angustiado... Jesus tem aquela passagem do homem que queria destruir o celeiro para construir um maior, né? Aproveita e goza a alma, porque terás muito com que usufruir. Ainda hoje será pedido conta da sua alma. Então, como você colocou muito bem, de forma muito clara. Mas aí está dentro de nós, né? Cada um de nós absorver essa oportunidade. Parabéns de novo. Papai está babando e a irmã também. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, eu queria agradecer profundamente, né? Que Renata foi muito bom. De novo, teve uma hora ali que eu quis até sair, mas eu não posso porque eu sou o host aqui, então eu tive que ficar. Mas eu vi que o Evaldo, ele, queimou o chão, saiu de a hora que você falou uns negócios lá que sempre machuca a gente. Mas eu queria agradecer muito que você me fez assim, eu fiquei imaginando, sabe o quê? Sentado lá no Monte das Bem-aventuranças, e Jesus falando para a gente do Pai, que nem você falou, né? E ele falava de Pai de um jeito interessante. Eu não conheço a língua hebraica, não conheço também a língua que foi escrita, mas já ouvi várias pessoas falando que ele falava do Pai como se fosse Bá, e parece que o Pai mesmo é Abba, mas quando você fala só o Bá, ele fala como se fosse assim um paizinho, que ele era assim, chegado do homem lá, né? Painho. Então, ele é tipo painho, né? E ele ficava em Itapuã lá, painho. Então, ele tinha essa relação carinhosa com o pai. Não um pai brabo, não um pai, mas um pai que estava sempre lá para ele, para tudo que ele precisa. E ele sabia disso, né? E ele veio aí trazer lá
os bem-aventurados, os mansos, os pobres, os humildes, os, sei lá, não lembro mais, os puros de coração, mas todos eles sem nada material, né? Imagina a gente sentado lá no montinho, ele falando disso aí, falando do pai dele. Você me fez lembrar disso, do pai que a gente esquece que a gente tem. E obrigado, muito obrigado. Valeu. Aí, se ninguém tem nada mais para falar, o Ivo pode fechar para a gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Se não, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente. Receber mais uma vez essa energia das palavras que foram tão bem colocadas por nossa amiga Renata, que trouxe para nós essa energia tão benéfica, né, que alinhou nossos pensamentos aos nossos sentimentos, individualmente e em grupo, e nos manteve unidos durante todo esse tempo, nessa energia de amor que tem sido ensinada dia a dia do nosso Mestre Jesus, aquele que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui juntos e continuarmos o nosso processo de educação, de crescimento interno, de reforma, enfim, para que possamos ser a cada dia um pouco melhor do que fomos antes. Vamos mentalizar essa energia que aqui se formou, para que ela possa, nesse momento, se propagar pelos nossos lares, pela nossa vizinhança, pelo nosso país, seja o Brasil ou aqui nos Estados Unidos, enfim, por todos os países do nosso planeta, da nossa orbe, que está tão atribulada, né, que essa energia que aqui está sendo concatenada, ela possa trazer paz, que ela seja transmitida e recebida pelos nossos amigos do plano espiritual, que eles levem essa energia a todos os locais onde ela é necessária. Essa energia de paz e amor, ela vai também perfazer a cura para aquelas pessoas que estão passando necessidade de saúde, aquelas pessoas que têm problemas mentais, algum tipo de perturbação, que essa paz ajude a trazer a calma, que ela possa ajudar a que essas pessoas vejam a luz. Vamos pedir também que essa energia que está sendo aqui concatenada, ela possa fluidificar os nossos copos d'água, nossas garrafinhas, seja lá qual for o recipiente que vocês possam ter junto a vocês nesse momento, que essa energia fluidifique essa água que nós poderemos tomar durante os próximos dias dessa semana, para que essa água fluidificada ela venha a fazer também, a perfazer através desses sentimentos, essa energia de amor, de paz, equilibrar nossos organismos, nosso plano material, ajudar a alinhar nossos chakras, por fim, nos trazer a paz. Com isso, eu gostaria de encerrar a nossa reunião de hoje,
agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Que todos fiquem em paz e que assim seja, na graça de Deus.